Em vários vídeos aqui no canal eu já falei sobre a importância de saber separar o que é a política do mundo real e o que é o marketing político. São coisas completamente diferentes, porque o marketing político visa apenas eleição, é criar uma estratégia para conquistar votos, para poder ganhar a eleição e depois manter a popularidade daquele governante ali para poder ele se reeleger depois ou criar um sucessor e tal. O marketing político visa a eleição. A política do mundo real é uma outra coisa, né? E essa distinção assim bastante clara, ela infelizmente existe, e existe por conta da falta de informação a respeito de política do brasileiro médio. Assim, quando eu falo brasileiro médio, a maioria dos brasileiros. Isso torna então possível essa completa separação, né, entre o que acontece no mundo real e o mundo da propaganda política. E aí, nesse sentido, o pessoal já há um bom tempo que vem falando da tal da frente ampla contra Bolsonaro, né? A esquerda precisa aceitar se unir com o centro, ou até mesmo com a centro-direita, para poder se unir, criar uma força maior contra Bolsonaro e tal. E isso gera uma certa polêmica. E antes de ontem saiu essa foto aí do Lula com a FHC, que foi de certa forma surpreendente. Eu não me surpreendi nem um pingo, mas algumas pessoas se surpreenderam e tal, assim. Teve críticas. E aí o pessoal vem falando, a frente ampla contra Bolsonaro. Não, Lula, teve gente falando assim, Lula fez até um esforço assim de se aproximar de FHC. Tá vendo como o Lula é generoso? Na verdade, gente, essa frente ampla ela não existe, porque não existem grandes divergências entre o PT e o centro. Não existem sequer grandes diferenças entre PT e FHC, entre Lula e FHC. Isso é uma coisa que está apenas no imaginário das pessoas. Então, o que querem vender como um guarda-sol de praia, na verdade é aquele guarda-chuvinha, aquele dobrável que é bem pequenininho assim. Para comparar o governo FHC com o governo Lula, e ambos foram 8 anos, né? É necessário entender o contexto. Foram contextos completamente diferentes. A situação fiscal do Brasil na década de 90 era completamente diferente lá dos anos 2000. No governo Lula foi a época de ajuste econômico para a implementação do Plano Real. O Plano Real trouxe efeitos colaterais pesados para a economia brasileira, taxa de juros a níveis estratosféricos, e foi necessário para fazer a âncora cambial. Não vou ficar aqui explicando isso, só quero mostrar o seguinte: o contexto foi muito diferente. O Lula teve muito mais orçamento para trabalhar do que o FHC, muito mais espaço ali no orçamento para trabalhar do que o FHC. É porque do jeito que se fala, fica parecendo que FHC não fez nada pelo social, nada pelos pobres, e Lula fez um bocado de coisa, então é completamente diferente. Não, primeiro repetir aquilo que eu já falei. O contexto era completamente diferente, a situação fiscal do país era uma na década de 90, depois lá no governo Lula era outra, bem diferente. Tendo em vista isso aí, mesmo assim a FHC fez. Ele fez o Bolsa Família, que depois Lula ampliou. Na época do governo FHC tinha outro nome e tal, era dividido em vários programas, enfim, mas depois juntou e fez o Bolsa Família, né? Ou seja, quem criou na prática o Bolsa Família foi a FHC, Lula ampliou depois. FHC assentou mais famílias sem terra do que Lula, sabia disso? FHC assentou mais famílias sem terra do que Lula. Teve lá a lei dos genéricos, também foi importante para poder reduzir preço de medicamento, enfim, ele também fez pelo social. Agora o contexto era diferente, bem diferente. Então, quando você compara com o governo Lula, que não foi nada próximo assim do que o PSOL prega, por exemplo, né? O Lula não fez nenhuma reforma progressista no Brasil, nenhuma, e nem tentou fazer. Então, assim, eu poderia falar um monte aqui, citar um monte de coisa para poder justificar, citei algumas aí. Política monetária, por exemplo. Lula deu continuidade à mesma política monetária que era praticada no governo FHC, que é uma política monetária ortodoxa, né, de metas de inflação, do Banco Central perseguir a meta de inflação usando a taxa de juros para isso aí. Deu continuidade completa, não teve mudança nenhuma aí na lógica da política monetária, enfim. Não houve uma grande divergência entre o governo Lula e o governo FHC do ponto de vista ideológico. O que distorce um pouco aí o contexto econômico de um foi completamente o contexto econômico do outro lá. Então é isso, gente, vamos aprender a dissecar o mundo real, analisar profundamente o mundo real da política, para a gente saber distinguir o que é real e o que está apenas no imaginário, o que está apenas na propaganda, no jogo político, né? No xadrez político, para a gente não se tornar presa fácil
de discurso como, por exemplo, de Haddad, que resolveu dizer que Ciro não estava mais no campo da esquerda. Não, Ciro não é mais esquerda, ele está agora no campo da direita. Né? Aí se você pedir para Haddad explicar isso, ele não vai saber. Né? Por que, Haddad? Me explica aí. Não, vamos comparar aqui Ciro com Lula. Diferenças reais entre os dois. Mostra aí, por favor. Ele não vai saber explicar. É uma coisa apenas para poder fazer o jogo lá no xadrez político, empurrar Ciro para a direita, né? Para poder ressaltar o Lula como a única figura do campo da esquerda que vai enfrentar Bolsonaro e tal, faz parte do xadrez e você não pode se tornar uma presa fácil. Tem que evitar ser uma presa fácil desse tipo de jogada. É isso. Um lembrete aqui antes de encerrar, lá na aba comunidade eu botei uma enquete, vão lá responder por favor, é importante para mim, importante, é uma coisa que eu quero fazer aí, quero que vocês vão lá responder, não vou nem dizer o que é, vou despertar curiosidade, vão lá por favor. Enfim, se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações.